Seguinte, hoje é um novo quadro aqui que a gente vai inaugurar no nosso podcast, que eu acho que vamos ter outros episódios aqui, porque a gente não vai conseguir fazer de todos os ETFs possíveis, porque é impossível. Mas é o primeiro quadro que não tem aquele negócio de chega um artista, uma celebridade, e daí você tem que falar assim, caso, mato, sei lá, o beijo, algo do tipo. Mesma coisa, só que com ETF. Só que o ETF a gente não vai casar, nem beijar, nem matar. O ETF a gente vai ter três opções e não pode fugir. Você aplica, você esquece, joga no lixo, ou você fica de olho. Você fica, enfim. Então, e aí qual que é a ideia? Cada um fala um ETF, e aí a galera vai lá e dá uma dessas três opções aí, tá? Tem que responder, não adianta ficar, é bom, não sei, não. É uma das três e dá sua justificativa. Ah, então, Beleza? podemos fazer assim, vai Eu- ficar aquela história de ah. três aí, esquece, tá? Podemos fazer desse jeito aí, tranquilo. Não, pode, você que manda, meu, Não, Geraldo. não, Você pode vamos quebrar a fazer, regra, fica melhor Geraldo. assim, mais direto, papum, senão fica muito. Tá bom, então beleza. Então, Joãozinho, quer começar? Lança o primeiro, fala do que se trata, só pra galera, os telespectadores saberem do que se trata, até mesmo a gente. Dá o seu posicionamento e aqui a gente também vai dar nossos pitacos. Depois a gente vai passando para cada um e a gente vai colocando na roda e vai girando até finalizar, até bater o nosso horário aqui, umas É, 50. aí eu fiz a listinha aqui, eu vou marcando o que a gente já falou, hein? Olha, muito bem. Pô, se a gente Bom repetir aqui, vai dar demais. Alzheimer também, se a gente não lembrar se a gente já falou, né? Mas Não, tá mas é tudo porque às bem. vezes vai faltar, né? Às vezes vai faltar. Ah, então É tá bom. pra Vai lá, faltar. Joãozinho. Ó, e é Pronto. coisa rápida, papo, não me vem com apresentação, não sei o que, 60 segundos para apresentar o ETF e no máximo 90 segundos, 120 segundos, 2 minutos para você dar o seu posicionamento. Vai. Vou cronometrar aqui. Ah, então não é para apresentar slide? Não, não é. Brincadeira, é brincadeira. Ah, o João vai ficar triste hoje. Não, brincadeira. Ó, então eu vou começar com o clássico, o básico bem feito, o mais amplo. Então vamos de três, três aí da mesma família: VT, Word 11 e VWRA. Pequenas diferenças. VT e o Word 11 são a mesma coisa, só que o Word 11 ele é aqui da nossa bolsa brasileira que compra cotas do VT. E o que é o VT? O VT ele investe no FTSE Global All Cap Index, então é 98% do mercado de ações mundial. Tem uma taxa de administração baixíssima, 0,06%, que inclusive baixou recentemente, baixou ainda mais. E ele Ó, não é é. para você vender o produto. Você só fala Pro- para você da sua Então Ou posicionamento. seja, pronto, ele vai pronto. Você casar com trabalha na esse. Vanguard aqui pra você ficar vendendo? Abaixo recentemente. Tá em promoção, gente. Vamos aplicar. Porra, entendeu? Tá, entendi. E Aplica. aí, então é esse aí. Aí eu tenho que falar, né? O meu parecer, eu já tô dando meu parecer. Então, o Ah, meu parecer é que esse é a base e eu compro. Essa é a base, eu compro. É isso, é? boa. É, Exato, como que é exato. Você mesmo? casa com esse ETF, né? Caso, eu caso. Caso facilmente. Puta, esse vai ser difícil aqui discordar, mas eu vou na linha também. Eu acho que para renda variável é a base neutra mais ampla possível e realmente eu também sou a favor, sigo na linha do Joãozinho. Eu compro também e vou um pouquinho mais. Eu acho que é o ETF que todo mundo deveria ter, caso faça sentido, dentro da estratégia de cada investidor, ter uma posição em renda variável. Eu acho que todo mundo deveria começar pelo um ETF global de ações, que basicamente tu estaria exposto ao risco mercado, nenhum risco específico, e a tua única convicção seria no crescimento da economia global como um todo. Excelente. Boa. Lucas? Bom, até ficar o mais lindo, né, cara? Assim, é o rei do negócio. Eu acho ele top, né? Super sofisticado, tem, sei lá, 10 mil títulos dentro dele. E só para lembrar, né, dentro desse ETF aí, a gente tem a composição de todos os países do mundo aí, do mercado acionário mundial. O Brasil participando com 0,56, 0,6, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o nosso mercado acionário é praticamente nada perto do mundo. Então, assim, se você quer ser um investidor sofisticado e aí já utilizando ETFs, com certeza ter esse ETF, qualquer um desses ETFs aí é fantástico. Acho que, na minha opinião, é o melhor e todo mundo deveria ter. Concordo com o Geraldo. Excelente. Bom, ó, foi fantástico esse. Beleza, agora vai, Lucas. Manda o seu ETF aí e vamos.
e dar Cara, sugestões. vou escolher um aqui. Vocês mandaram para os ouvintes aí, vocês mandaram uma lista, né? O Geraldo mandou uma lista aqui, a gente está controlando essa lista. Hum. Eu vou do tradicional, o IMAB 11, que é aí composto por títulos públicos ali. Eles seguem o índice do IMAB, né? Do IPCA ali, de duration de mais ou menos 5 anos. E eu acho ele bem interessante, né? Tem gente que gosta de fazer uma junção na carteira entre o de curto, né? O de duration de 2 anos com o mais longo ali, de 9, o IMAB 5 mais, mas ele é a junção dos dois. E esses títulos públicos, né, atrelados ao IPTA ali, ao IPCA é fantástico também aqui no Brasil, né? O Brasil paga bem, então é outro título que com certeza eu teria na minha carteira, eu tenho na minha carteira. E é bom dizer que esse tipo de título é aquela coisa, né? Conversei com um amigo há um pouco tempo, ele falou assim, putz, cara, por que que eu vou investir no IMAB? Ele não me garante o retorno, né? Ele não me garante. A ideia do ETF é você ter uma cesta diversificada que segue o duration, e que você consegue se expor a esse risco de forma contínua. Então ele vai sempre rolando e mantendo esse duration ao longo do tempo. Então você está sempre exposto àquele risco. Ele não garante nada, mas você sempre está exposto ao mesmo risco porque ele vai rolando essa dívida aí. Então a ideia é mais ou menos essa. Então esse aí é outro TVF que eu gosto bastante. Eu vou na sua linha, mas sabe que eu não aplico nele? Porque eu faço que nem o que você falou. Eu pego inflação curta, e aí a inflação curta eu gosto do B5P211, né? Que é o inflação até 5 anos. E aí eu falo, pô, objetivos de médio prazo, sei lá, de 3 a 10 anos, eu aloco nesse ETF. E aí, pensando mais de longo prazo, aí sim pode fazer sentido de inflação longa. Então, esse que pega meio que todo mix, eu não utilizo muito, mas eu acho que faz total sentido, enfim, se tem, enfim, um horizonte de pelo menos uns 5 anos, eu acho que na minha visão, porque tem uma certa oscilação, né, que o oscilador da inflação tem, mas eu sou a favor, nesse eu compro, mas não aplico, mas por causa que eu prefiro Fica de dividir. olho. É, É o terceiro. É, fico de e tem olho, outra coisa vai, também, enfim. né? Tipo, isso aí é uma simplificação. Dependendo do seu asset allocation, vale a pena você usar o curto e o longo para trabalhar com CDI ou com outras coisas. Então, Aham. depende de como você está fazendo, mas ele é a simplificação dos títulos atrelados ao Exato. IPCA, né? Boa. Se for para colocar um ETF só que simplifica o ciclo da inflação, eu acho que é o IMA B11 mesmo, que pega todos os curtos, médios, longos, etc, né? E se tem alguma coisa que bate o CDI, é o IMA B. Que é exatamente o que esse IMAB11 acaba seguindo, né? Então, se a gente pega janelas, não no curto prazo, né? No curto prazo joga uma moeda para cima, mas pega janelas de 3, 5 anos ou mais, você vai ver que os títulos da sala da inflação batem o CDI. O cara que fica sentado no CDI só porque está 15% e achando que vai ter a melhor carteira de todas, historicamente mostra que não é o CDI que tem a melhor performance historicamente, e sim os títulos da sala da inflação. Joãozinho, sua opinião? Vou na mesma linha aí. Eu gosto muito Casa. do IMAB, caso. E aí, com essa mesma observação, assim, se for para simplificar, juntar tudo ali, iria de IMAB 11, que pega todos, mas particularmente pela aversão a risco, controle de volatilidade, eu gosto dos títulos de prazo mais curto ali. E aí, o B5, P2 eu acho muito bom, mas assim, casaria também. Ó. Geraldo? Então, compro também, e também reforço, eu acho que numa carteira, principalmente mais de longo prazo, né, de médio a longo prazo, acho que faz total sentido aqui o investidor brasileiro ter esse tipo de exposição. Risco soberano, então, ou seja, a gente já consegue controlar bastante o risco da carteira, só que a gente tem que estar ciente um pouquinho da volatilidade, né? Porque o IMAB 11 ele tem, se eu não me engano, uma duration aí de 6 anos, então ele vai sofrer um pouco de volatilidade. Ele tem uma alta expectativa de superar o CDI, mas não no curto prazo. Então, curto prazo, como o FK comentou, pode ter oscilações, mas quando a gente projeta realmente, né, constrói um portfólio mais a médio e longo prazo, faz total sentido esse tipo de exposição aí dentro da carteira. Boa, excelente. Ô, gente, a gente não precisa só falar dos ETFs que a gente compraria, casaria, tá? Você pode jogar uns que você não gosta e falar, ó, esse daqui eu sou contra. É só para deixar claro que aqui tá aberto para tudo, tá? Enfim, inclusive, eu vou já jogar o meu aqui, tá? A minha opção. Que agora vai ser, chama Vice. É um ETF lá de fora que aplica em empresas ligadas a álcool, tabaco e jogos de azar. Ou É seja, até temático. pô, mas é um temático zoado, né? Porque ao invés de você pegar uma boa causa, porque uma coisa é você pegar um ETF sustentável, outra coisa é pegar um ETF temático ainda para coisa ruim. É aquele negócio que, mano, tem que.
maluco, louco que faz isso, né? Primeiro por ser temático, a gente já tá num consenso aqui que não faz muito sentido, né? A gente aplica ETF para não fazer o stock picking e também não fazer o sector picking, country picking, etc. Né? Mas ainda pegar um setor que é mais zoado e financiar isso, né? Incentivar esses setores, pô, mano, o que que o cara tem na cabeça, né? Enfim, para fazer isso. Então, para mim, é jogo na lixeira. E aí, Joãozinho, concorda ou não? Jogo totalmente na lixeira. Qual que é o ticker dele, Eu queria muito. é Como é, VIX? Geraldo? Qual que é o ticker É, dele? é, VIX? é É Vice, VIS. é, É, Vice. Miami Vice. Tá. Isso, é mais ou menos isso, entendeu? Eu queria muito ouvir o gestor. Ele. Aí, ó, seria mais uma prova de que a pessoa pode justificar qualquer coisa. Eu queria muito ver a entrevista desse gestor justificando a criação desse ETF. Deve ser alguma coisa, eu não vi, tá? Mas deve ser alguma coisa nos moldes. Não, mas esse tipo de consumo sempre vai ter. Ele é perene, mesmo nas crises as pessoas têm lá, continuam consumindo. É o que mesmo? É de É tabaco? de Drogas, Tabaco, álcool, álcool, tabaco e heroína. jogos, jogos de cannabis. azar. Jogos de Pois azar. é. Tipo É assim, não tudo falta ligado a dinheiro pra vício. jogar, sei lá. Pois é. Os Caraca. jogos de azar tá dando Bizarro, dinheiro, mas é hein? bizarro. Olha aí. Bizarro. Atualmente, viu? Não, a gente fala isso, daí É, daqui 5 anos bombou e tá, valorizou por umas 50 vezes e a gente aqui de aí otário. a gente fica aqui. É isso. É, mas se pegar nos Exato. últimos 8 anos aí, ó, cara, não é Tá muito vendo bom, aí? não. Nos últimos 8 anos, cara, o vice teve 54% de retorno e o VAO, que representa aí o S&P 500, teve 181 em dólar. Não foi muita boa estratégia não investir nesse setor aí. Exato. E mesmo se tivesse dado um belo de um resultado, não mudaria a minha opinião, não, né? Enfim. Aí, tem mais. Se Mas você odeia muito, você pode dar um short, viu? Que aí que você ganha na dor. esses tipos de ETFs aí são o que a gente considera também de ETF temáticos, né? Então eles são criados aí mais para capturar a imaginação do investidor, para ele achar que pode ter um grande retorno, porque, sei lá, inventa uma narrativa, do que realmente uma estratégia baseada em dados, em evidências, digamos assim. Mas sabe que É ah, uma muito coisa bom essa que. colocação, né? Ele não captura prêmio, ele captura imaginação. Imaginação. E aí que eu queria só aprofundar um pouco isso, porque. E aí que eu acho que eu ainda não tenho minha opinião formada, tá? Mas é o seguinte: eu vi que lançou também um ETF de S&P 500 que tira essas empresas que, sei lá, de tabaco, vícios, tudo mais, etc. Enfim, tipo, primeiro porque eu não gosto do S&P 500, né? Eu gosto mais do mundo inteiro, etc. Mas essa lógica de pegar, vamos supor se existisse um VT que tirasse essas empresas, digamos assim, com propósitos, valores meio que às vezes não está de acordo com os valores da pessoa. Eu acho que talvez pudesse fazer sentido. Não sei, eu quero saber a opinião de vocês, porque eu acho que eu aplicaria num ETF no mundo inteiro que tira. Porque investimento, a gente tem que parar que não é só retorno que a gente busca, né? Eu acho que não é só retorno, risco e tudo mais. Às vezes é muito dos valores que você acredita da sua vida, né? Enfim, etc. E se você pudesse investir, por exemplo, no mundo inteiro e tirar essas empresas que você não está nem um pouco alinhado. Eu acho que talvez pudesse ser interessante. Qual que é a opinião de vocês? Eu acho Só. que eu aplicaria. Que Sobre isso você. tem duas coisas. Primeiro que Hum. realmente esse pensamento que você está falando aí lá fora ele já é mais comum. Inclusive nos quadros de estilo da Morningstar tem um com relação à sustentabilidade do ETF. Tipo assim, as empresas que fazem parte do ETF, quanto elas são sustentáveis e tal. Então já existe essa preocupação. E a outra questão é que o Fundo Soberano Norueguês, que é o maior fundo de investimento do planeta, que inclusive ele é indexado, né? Todos os benchmarks dele são indexados. Ele tem isso também. Como a indexação dele ele não compra um ETF, porque ele é muito gigante, tem trilhões e trilhões, ele faz uma indexação própria. E aí ele retira esse tipo de empresa porque a Noruega tem essas questões Uhum. aí e faz isso. Então, essa Entendi. tendência aí, ela faz sentido e tem muita gente que já pensa dessa forma lá Mas fora. se existisse, você casaria, ficaria de olho ou esqueceria, ô, Lucas? Resumindo. Se Ah, tiver. cara, eu não sei. Eu preciso pensar. Porque, Tá bom, assim, ficaria minha de questão. olho. Geraldo, você, se tivesse um VT, Ficaria você de olho. tiraria. Boa, é isso. Geraldo, sua opinião. Cara, eu ficaria de olho, mas não seria, digamos, a minha primeira prioridade. Assim, só se realmente Tá, fosse um setor que eu fosse totalmente contra, tá, algo totalmente contra os meus princípios de vida, do que eu acredito, assim, mas, entendi. digamos, não seria Tá. uma prioridade. Tá, Joãozinho?
a minha opinião é a seguinte: eu acho que é muito difícil você tirar todas as empresas que tenham algum desalinhamento com seus valores. Tipo assim, Philip Morris. Muitas pessoas morreram por conta do tabaco e tal. E assim, a Philip Morris, ela é uma empresa de valor e tal, e assim, é uma das que mais rendeu, né, junto com o Monster e tal, na história do SP 500. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é um grau de discricionariedade que eu não iria querer na minha carteira, até porque pode acabar sendo um pouco hipócrita. Por quê? Porque, tipo, qual que vai ser a tua métrica? Dow Chemical, que é de produtos químicos, que lá na. Enfim, aí eu tô viajando, tá? Mas aí na Que é guerra uma do Vietnã, empresa. Uhum. entendeu? Tipo assim, o que ela já fez no passado, ou. Tipo assim, o que é uma empresa que tá desalinhada? Aí ia ser uma discricionariedade muito grande, entendeu? Seria Perfeito. isso, Não, né? gostei da linha, gostei da linha. Então, você jogaria um pouco pro lixo. Estaria entre É, esquerda e pra direita, eu jogaria escanteio, pro lixo. Mas eu entendo sua isso. lógica. Eu gosto da sua linha de raciocínio, Joãozinho. Eu acho que eu também vou nessa. Enfim. Mas assim, eu acho, pô, legal, eu acho, assim, a causa, eu acho que, principalmente o nosso capital humano, a gente tem que investir Aham. somente onde esteja alinhado com os nossos valores, ou seja, trabalhar em empresas que estejam alinhadas. Agora, para o investimento, eu acho um pouco difícil de É fazer isso, como para que isso quem realiza na prática e amplamente. tangibilizar isso do que está alinhado com nossos valores ou não, o que é uma empresa. Enfim, não, perfeito. Exato. Agora, ô, Lucas, você agora, manda o seu ETF. Ah, sou eu. Não, peraí, é o Geraldo, é o Geraldo, é o Mano, Geraldo. vamos lá, vou Olha trazer o uma Alzheimer aí, ó. Verdade. Ó, eu Vai, trouxe um que é Geraldo. o queridinho da galera no Brasil, um dos mais antigos que a gente tem na Bolsa Brasileira, é o Divo 11. Divo Ah, 11 ele tem o foco de investir mais especificamente em empresas que pagaram dividendos nos últimos 36 meses ou 3 anos, dependendo como tu queira falar. E ele seleciona dentro desse primeiro filtro, tá? Selecionando essas empresas que pagaram dividendos de forma recorrente, ele seleciona as 35%, se eu não me engano, que pagaram os maiores dividendos e forma, digamos, a carteira. Se eu compro, se eu estou de olho, ou se eu realmente não compraria. Bom, eu acho que para quem busca uma exposição ao mercado brasileiro, faz questão de ter, digamos assim, um percentual dentro do mercado brasileiro, eu acho que pode fazer sentido sim, porque historicamente existe uma preferência do investidor por esses tipos de empresas, né? Querendo ou não, a recorrência no pagamento de dividendos é uma sinalização da empresa de que ela está gerando fluxo de caixa. Existe ainda muita divergência se é considerado talvez um fator mesmo ou não, enfim, sem querer entrar muito adentro desse assunto, né? Mas pelo histórico, por realmente investir em empresas que têm uma boa previsibilidade no fluxo de caixa, eu acho que pode fazer sentido investir para quem busca uma exposição, né, dentro do portfólio, ter um pedacinho de ações brasileiras para buscar talvez um pouquinho mais de risco ou até mesmo para confortar o seu home bias. boa, boa. Lucas, sua opinião sobre o Divonze? Cara, eu gosto. Na verdade, para a exposição de ações brasileiras ali é o meu preferido. Eu gostaria que fosse uma exposição mais ampla. Mas o BOVA 11 não cumpre muito isso. A gente tem índices um pouco mais amplos, tipo do IBRA, né? Ou do Brax 100, se eu não me engano, Brax 11, né? Que é o ETF das 100 maiores empresas e tal. Apesar que o IBOV e o Brax 11 está bem parecido, e o IBRA também, depois de 2014, o Geraldo até falou disso. Mas enfim, gosto desse ETF. Acho que o Brasil, e aí é uma opinião pessoal, tá, gente? Não tem nada a ver com números, não. Mas eu acho que o Brasil, ele incentiva muito empresas que já são grandes, né? Empresas, assim, parece que o governo e todas as leis são feitas para quanto maior a empresa, mais benefícios ela tem, né? Ao contrário do mundo, que na verdade seria o inverso, você tem que dar mais benefícios para as pequenas para aumentar a competição, mas aqui no Brasil parece que não é assim que funciona. E aí essas empresas grandes aí sempre têm algum tipo. Sumiu o áudio, né? No teu áudio, Lucas. Ficou mudo. Opa, voltamos, Boa. voltamos. Esse Voltou. microfone aqui, o negócio do mute é em cima. Mas enfim, eu gosto bastante do Div 11, sim, do IDIV. É a minha ETF preferida aí para ações brasileiras. Caramba, Joãozinho. Eu gosto também. Diretamente, eu caso,
Mas isso é uma coisa que mudou. Porque antes eu era, fui reabilitado, né? Antes eu apostava contra o Brasil, agora eu não aposto mais contra o Brasil. No sentido de antes eu buscava só uma alocação 100% racional, então peso de acordo com o que o Brasil representa. Então, da última vez que eu vi, Lucas, era 0,4% do mundo. Diminuiu, né? Mas diminuiu. E não que seja neutro, de forma neutra, se eu acredito ou não, mas eu acho que ele é um bom diversificador da carteira, porque ele tem correlação baixa com, por exemplo, um World 11, então com ações globais. Então ele entra como bom diversificador da carteira. Então não interessa se eu acredito ou não no Brasil, ele vai entrar porque ele faz sentido matematicamente falando. Entendi. Seria Não, isso. eu vou dar meu pitaco. Eu vou discordar um pouco, assim, porque eu sigo um pouco da linha do Joãozinho. Fala, putz, o VT lá que a gente falou, o primeiro ETF, já tem o Brasil. Eu sei que é pouquinho, mas já tem, né? E no Brasil, eu priorizo muito a renda fixa, né? O setor da inflação que foi citado. E quando a gente pega a inflação de longo prazo, né, tem uma certa correlação com a bolsa, né? Os dois são bastante voláteis, tem uma certa correlação. Então, na composição do portfólio, acho que é legal ter classes com baixa correlação. E aí, essa correlação que tem uma correlação baixa com o World, VT, etc., o IMAB o de longo prazo acaba fazendo sentido. E aí, Uhum. na questão dos dividendos que me pega, eu entendo que estudos mostram que, pô, pegar essas empresas de dividendos tende a bater o retorno, não sei o quê. Mas é meio que você pegar uma característica e falar assim, agora eu foco aqui. Tá, e será que não tem um outro lugar do mundo também que os dividendos acabam sendo melhor? Sei lá, na Itália, na Grécia, Marrocos? Será que porque daí você fala assim, pô, no Brasil é dividendos, na Suécia é não sei o quê, não sei o quê. Então, vamos pegar e ficar fazendo essa segmentação. Puta, e aí torna um negócio puta complexo. Pô, hoje é dividendo, e daqui descobre uma outra característica, sabe? Eu falo assim, putz, será que não tá complicando, sabe? Eu meio que enxergo dessa maneira. Mas enfim, fala, Geraldo, qual é a sua opinião? Eu concordo 100% contigo, cara, mas aí tu tá sendo do 100% racional. Então, eu gosto de olhar o ser humano como um ser irracional, digamos assim, né? E um pouquinho de home buys acaba não fazendo mal nesse sentido, porque, querendo ou não, o mercado brasileiro é um mercado que a gente acompanha. O cara tá lá, entra no site do Infomoney, Valor Econômico, o cara vê Exato. lá, bolsa sobe, bolsa desce. E se o cara está numa posição, por exemplo, uma carteira 100% global, sem nenhum, digamos, satélitezinho do Brasil, eu vejo que se a gente pega um bull market na bolsa brasileira, que pode acontecer, como já aconteceu várias das vezes, se o cara não tiver posicionado em alguma coisa de Brasil, aquilo vai dar um remorso tão grande nele que eu acho que vai ser pior do que ele ter sido 100% racional. Vai ser, acabar sendo pior, ele vai acabar querendo fazer alguma coisa naquele período e aí tomando alguma atitude errada, né? Então, pensando por esse lado, né, eu vejo, pensando por esse lado irracional, mais o lado emocional do investidor, eu acho que talvez possa fazer sentido esse pedacinho em Brasil dentro do portfólio, mas eu concordo com o Joãozinho, acho que a gente tem que pensar sempre de maneira global, né? Ainda mais agora que o acesso aos mercados globais estão muito facilitados, mas acho que não faz mal para o investidor brasileiro ter um pedacinho de Brasil e buscar uma estratégia aí que, através de dados, aí se mostrou bem eficiente. E agora, só finalizando e complementando o que o Lucas falou, cara, o Brasil, no fim, esse EDF acaba investindo muito em empresas de setores, tipo, regulados, ou seja, setores assim que é difícil a entrada de novos players, que são, digamos, setores que não tem muita competição. Então, são empresas que realmente têm uma boa previsibilidade de caixa, de fluxo de caixa, e acaba sendo meio que um proxy, digamos, de qualidade para empresas brasileiras. Entendi. Tá bom. Mas eu É. concordo contigo, cara, pode mudar. Vai que o Brasil aí deu uma virada de chave e passa a ser um país que começa a investir em empresas de crescimento, nossa taxa de juros cai para 1%, e aí realmente pode ser que vire o jogo. O mercado se abre, o governo começa a aumentar a competição e as coisas Exato. mudem, e pode, é o risco que pode ocorrer, com certeza. Exato. Mas uma coisa que todo mundo concorda é melhor de acumulação do que distribui dividendos se a pessoa realmente não precisa, né? Deixa. Exatamente, é isso aí é um ponto bem interessante, porque, porque quem está numa fase de acumulação não faz sentido ter um ETF de distribuição, ainda mais que aqui no Brasil os dividendos oriundos dos ETFs são tributados em 15%, né? Isso aí dá uma Mas diferença como bem é que significativa para fica, os pequenos. como é que fica a renda extra, pô, da galera se não distribuir?
Sentiu uma cutucada. Bom, mas Beleza, então se a gente div... começar a falar de dividendos agora, a gente vai mudar de tema ainda, Já né? teve esse Já vou engatar episódio. alguma coisa aqui agora, se bobear. Boa, Mas é isso, boa. cara. Quem é Acho o que próximo? quem é o Você próximo é aí? o próximo. Sou eu. Então eu vou pegar. Gerardo falou proxy de qualidade, então eu vou lançar um de qualidade. Qual ETF? O qual? QUAL, de qualidade. Esse é o ETF que replica o índice MSCI USA Quality Factor, critérios de qualidade. Ele faz uma seleção lá por peso, ele faz peso em três critérios de qualidade, e aí com isso, as empresas mais bem ranqueadas, elas entram nesse ETF. E aí quais são os critérios? ROI elevado, estabilidade de lucros e baixa alavancagem. Então a carteira é ajustada para neutralizar viés setorial, de modo que não fique concentrada em um setor apenas por conta da qualidade, né, do setor ser mais de qualidade. Ele tem um custo de 0,15% ao ano. E aí o parecer é que acho um ETF interessante, sim, de ficar aí de olho, mas depende de algumas questões. Diria que não é para todo mundo, mas ficaria de olho, sim. Eu acho interessante. E ele, inclusive, tem uma volatilidade menor e tal, e é um fator que a academia referendou aí, o fator qualidade. Vamos lá, olha a carinha aí do Coput. Não, vai, o Geraldo eu sei que vai concordar, mas vai falar, Geraldo, fala a sua opinião. Depois eu vou passo pro Lucas a minha opinião. Não, cara, eu gosto, cara, eu gosto. Ele acaba investindo, aí, se eu não me engano, em 125 empresas americanas. Então, quem quiser dar um pezinho a mais no mercado americano, focando só em empresas de qualidade, né, não de setores específicos, digamos assim, ele acaba montando um score, né, uma pontuação para as empresas com base nessas três métricas que o Joãozinho falou, né, ROI, nível de endividamento e crescimento dos lucros. E aí as empresas de maior pontuação ele acaba selecionando. Sempre fica nessa faixa aí de 125, 120 empresas. E é uma forma, digamos, eficiente, que eu digo para quem quer tentar correr um pouco mais de risco, né? E não quer se aventurar na gestão ativa. Então, ou seja, pô, eu quero tentar ali superar essa média do mercado, mas, pô, não quero pegar um fundo caro, pagar 2% ao ano, deixar parte da performance com o gestor. Pô, quero uma maneira eficiente, sistemática, blindar os meus vieses, tirar a emoção da jogada. Tem alguma coisa que faz isso? Tem um ETF que faz isso para ti de forma sistemática. Não vai ter um gestor lá selecionando nada. Eles já definiram na metodologia, se vai selecionar aquelas empresas e vida que segue. Se realmente vai superar a tal da média do mercado, ninguém sabe, tem riscos envolvidos, mas tem uma chance aí que eu digo até maior do que através de um fundo ativo, caro e Ah, isso ineficiente. sim. Isso sim. Não, tá bom. Lucas? Cara, essa qualidade aí daria pra gente fazer um episódio só discutindo isso, né? Porque tem várias discussões e tal. Assim, esse ETF específico eu não compraria, porque eu acho que ele está exposto a um mercado só, e que é o mercado americano, então eu não gosto muito de expor um lugar só, a não ser que no Brasil, porque eu moro aqui, né? E aí tem, mas mesmo assim, com uma certa limitação. Agora, o fator eu acho muito interessante, inclusive o fator qualidade aí, os testes que são feitos. As empresas de dividendos estão todas dentro dessa cesta de qualidade, né? Só que ainda tem outras empresas tão boas quanto que não dão dividendos. E tá tudo nessa cesta de qualidade. Então, teoricamente, se você está buscando empresas boas, consagradas, dentro daquelas qualificações ali que o João falou, qualidade seria o fator certo. Mas eu gostaria de um ETF de qualidade mundial. Deve ter, né? A gente nem pesquisou, mas enfim, eu acho que seria mais interessante se eu fosse fazer uma estratégia de fatores, que tem isso também, né? Porque, na verdade, o VT seria o mais ideal, porque ele é mais amplo e tudo mais. Mas enfim, se você fosse fazer uma estratégia de fator, qualidade seria uma delas, mas esse ETF em si eu não compraria. Boa, boa. Eu acho que depois vai ter um episódio só para falar de fatores. Motivos para investir em fatores, não motivos. Tá? Mas enfim, vou passar um resumo aqui. E não é só por causa de qualidade, não. Você poderia me mostrar o fator que junta small cap com de valor, enfim, etc. Mas você vê, o que você mostrou, Joãozinho, é um ETF de qualidade, um dos fatores que existem dentre N outros, né? Que tem tamanho, tem valor, etc., dos Estados Unidos. Ou seja, que nem o ponto que o Luiz falou, é só Estados Unidos, qualidade. Pô, daí beleza. Por que só Estados Unidos? Pô, e o tamanho? E o valor?
Porque fator não é que eu escolho um só. A ideia é pegar todos os acadêmicos. Eu sei que tem estudos que mostram que esses fatores eles geram, mas você vê como torna o negócio confuso? Pegou só um fator, pegou só os Estados Unidos. E o resto do mundo? E os outros fatores? Ah, e também existe a possibilidade de combinar os fatores. Pô, small cap velho nos Estados Unidos? Pô, e no mundo? E na Europa? Não sei o quê. Você vê que que às vezes a minha carteira está muito bem organizado com 6, 7 ativos, torna um negócio que se duplica, triplica a complexidade, né? E é aquilo, né, que o Geraldo falou, ó, estudos mostram que vai entregar resultado, mas não é garantia que vai entregar não sei o quê, né? E uma coisa que eu sempre falo, puta, uma coisa que a gente não tem controle é o retorno, mas uma coisa que a gente tem controle são os custos, né? Se você parar para pensar, o VT, que nem você falou, que você gosta de mostrar os custos, né, Joãozinho? Então você mostrou Eu 0,06% gosto. do VT. O outro é 0,15, então é quase 3 vezes. O que eu pago em 3 anos no VT, eu vou estar pagando uma vez só nesse, entendeu? Então, essa é a minha ressalva, porque, enfim, mas não é só contra esse ETF, é qualquer ETF de fator, porque a minha cabeça, que preza muito pela simplicidade e minimalismo, fala, puta, se entrar nos fatores, você vai tornar a carteira mais complexa. Mas eu concordo também, pô, quer tentar gerar um alfa, não sei o que, etc. Eu prefiro que você faça isso do que você mesmo comprar as ações ou você delegar para um fundo caro que cobra 2% de administração, tá? Então, é aquilo, né? Eu não aplico, mas beleza. Você quer botar os 10, 15, que é a pimentinha, não sei o quê? Eu prefiro que você entre nesse caminho do que. Eu prefiro que você tome uma cerveja gelada, que é isso, do que você vá para cocaína de outras coisas que podem. Que você pode se afundar aí mais no buraco, tá? Então, em resumo, essa é a minha opinião. Então, beleza? Boa, boa, boa. Só uma Próxima. pequena consideração. Uma Tá, você pequena quer consideração. responder? Tá certo, vai Não, lá. não, não é nem responder, não, mas eu concordo com você. Eu concordo com você, inclusive eu acredito que incluir fatores, eu acho que é para minoria das pessoas. Eu acho que é para minoria. De fato, quando eu vejo assim os meus clientes, eu tenho assim um receio de quando eu vou quais que eu vou indicar assim fatores que eu vou discutir fatores e tal, por ser uma complexidade a mais. Mas assim, tipo, tem uma hierarquia dos fatores e tem um racional de utilização de cada um dos fatores, certo? Então tem, por exemplo, aqueles que são mais referendados pela academia, por exemplo, baixa volatilidade, ele pode surgir ali no final do período de acumulação para reduzir um pouco a volatilidade da carteira e aumentar também a expectativa de retorno em longo prazo. Entre outros fatores, o small cap value é o que mostra o maior diferencial de performance no longo prazo também. Então seria no começo do período de acumulação. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu concordo com você que é uma complexidade a mais, mas não é também anárquico da cabeça assim, tipo, ah, não, vai ser o fator, então, é, baixa volatilidade com dividendo e tal, porque eu quis. Tem uma forma correta de você utilizar os fatores, uma hierarquia em qual momento você vai utilizar. Tem os fatores que são mais bem estabelecidos, então por que combinar? Porque o fator small cap, ele em si, isoladamente, ele tem pouca, assim, tem pouca Sei. evidência separadamente, isso, na academia, tem pouca diferença. Aí por isso que você bota o small cap, velho. E aí eu concordo com você, se for para realmente investir por meio dos fatores e com o Lucas, você pode fazer isso de uma forma a pegar as geografias e não só privilegiar e falar, não, só eu vou ficar só nos Estados Unidos. E aí tem até por exemplo, os que até entre as nossas aqui, os nossos que a gente vai discutir, tem um de small cap value dos Estados Unidos. Só que da mesma gestora tem small cap value emergentes e small cap value desenvolvidos também. Então, só para botar aí esse pingo no i aí, tá certo? Mas a gente vai discutir isso Tá depois, bom. ô Depois Kobuchi. vai ter episódio de mostrando a carteira de todo mundo aqui para ver quantos ativos Isso, o percentual para ver, enfim, não, pra gente dar os show. nossos pitacos mesmo, mas enfim, bom, show de bola. Próximo ETF, vai Lucas. Cara, eu vou aqui num aqui que é a que a gente sempre fala, né?
que é o BOVA11. O BOVA11 do Ibov. É um ETF que eu particularmente não compro, né? Como eu falei, eu não acho Quer dizer, é a exposição do Brasil de uma forma que existe, que todo mundo utiliza aí. E também agora já está mais amplo, né? Está com quase 100 empresas. Mas eu prefiro, se for aqui no Brasil, eu prefiro ir mais de dividendos. Agora, uma coisa interessante do BOVA11 é que esse é um dos ETFs que tem mais demanda para aluguel, né? Então você pode alugar esse ETF e ganhar um dinheirinho. E se eu não me engano, e aí não conferi isso, mas eu vi uma entrevista há algum tempo atrás que o pessoal do Itaú fez um estudo lá de que eles ganharam ao longo do tempo 4% a mais em cima do Ibov, porque eles podiam alugar as ações dele, ou é porque o dono do BOVA11 podia alugar ação, aí eu não lembro mais. Mas assim, como é um ETF de maior demanda que tem aqui no Brasil, tanto de short quanto das pessoas comprarem mesmo, é um ETF que tem essas vantagens aí. Ah, Mas o isso ponto é de um vista ponto do. relevante, porque dá É, para agora, o gestor pode alugar os ativos dentro do ETF, como o investidor que comprou o ETF consegue alugar o ETF. Então você ganha de pode ser os duas dois, né? frentes aí. Então, exatamente. E o BOVA11, por ter muita movimentação, né, é mais fácil de se conseguir ter essa renda de você alugar, né? Então, Então é uma característica interessante do ETF, mas eu particularmente não sou fã aqui do BOVA11 de comprar, não. tá. E você, Geraldo? Cara, eu também não sou fã, o histórico não ajuda muito, né? Não sei se. Eu até, digamos, eu não concordo quando o pessoal fala dizendo que o Ibov é um índice ruim. Não é que ele é um índice ruim, é que ele representa o que o Brasil tem, entre aspas, de bom, assim, ou de forte, né? Que é commodities e bancos. Então, eu acho que Uhum. ele acaba sendo um setor muito concentrado em dois setores da economia. Por exemplo, basicamente commodities, que tem uma volatilidade maior, né? Ciclos de commodities e tal. Boa. Basicamente em duas empresas, Vale e Petrobras, e também muito concentrado no setor bancário. Então, por isso que eu não gosto muito dele. Não que ele seja um índice ruim, mas é um índice que representa aí a economia brasileira. E sobre o que o Boa. Lucas falou, cara, isso é bem interessante porque lá no exterior até tem muitos ETFs que fazem isso, né? Eles alugam os ativos subjacentes e muitas vezes esse aluguel dos ativos compensa a taxa de administração. Porque o normal é um índice ter uma performance ligeiramente superior ao ETF, certo? Que o índice replica, né? Que o ETF que o índice replica isso, por causa dos custos da taxa de administração. Então, o índice é uma performance teórica, normal o ETF tem uma performance ligeiramente inferior por causa dos custos. Só que tem ETFs que conseguem aproveitar esse aluguel de ações, né, dos ativos subjacentes, para ter, às vezes, até performances superiores ao próprio índice, mesmo com custos de taxa de administração, porque ele consegue E no gerar. Brasil, é tudo revertido para o investidor. Nos Estados Unidos, o gestor fica com uma parte desse aluguel. No Brasil, é 100% fica para o cotista do Ele consegue investidor. ter um ganho ali até compensar a taxa de administração e meio que fica de graça. Ele investe, entre aspas, de graça no fundo. Exatamente. Isso é muito bom. Joãozinho, sua opinião? É o mesma linha aí do Lucas. Se for para investir em Brasil, seria mais ali no Divo 11 e Bovespa nem tanto. Então, Boa. E eu vou discordar nesse ponto de vocês. Tipo, apesar de eu não gostar de investir no Brasil, né? Como eu falei, nem no Devolve, no Bola 11. Mas eu entendo que nem tudo é racional e vamos agora pensar na maneira que sai no Jornal Nacional, sai no Infomoney, que nem o Giraldo falou. Então, beleza, vamos pegar essa linha de raciocínio de vocês, que eu acho que é certo, que é verdadeiro e acho tudo certo. Só que quando o William Bonner fala assim, o Ibovespa subiu tanto, é o Bova 11, não é o Divo 11 que ele tá fazendo isso, né? E ninguém me garante que o Divo 11 vai subir tanto que nem o Bova 11, dependendo do dia da notícia. Então, se é para tranquilizar o cara que ele vai estar acompanhando as altas que podem acontecer no Brasil, por mais que estudos mostram que talvez o Divo 11 vão entregar mais não sei o quê, emocionalmente, psicologicamente falando, eu acho que faz mais sentido o Bova 11 do que o Divo 11, porque o William Bonner não fala do Divo 11, fala do Bova 11. Vocês não concordam? Estatisticamente, a chance do Divoso ter entregado uma performance superior é maior, né? Não, mas vocês estão falando do problema do cara estar no Brasil e ler notícia, papel, valor econômico, cara do jornal, Ibovespa subiu não sei quantos por cento. Você garante que o Divo vai acompanhar exatamente essa notícia? O Não Bova 11 garanto, vai. mas existe uma alta probabilidade de ele ter um retorno até superior. Não, mas tá bom, entendo. Mas, enfim, eu também não sou, eu não aloco em renda variável no Brasil, então nenhum nem outro.
Mas pegando essa coisa de notícia do cara ficar, vou perder a alta da bolsa e todo mundo fala de Ibovespa, eu acho que faz mais sentido estar atrelado ao Ibovespa do que o de Vol. Mas essa é a minha opinião, por mais que eu sei que os estudos mostram que eu pegar dividendos tende a trazer um melhor resultado. Até mesmo menos oscilação, né? Que tem, o Nubank também tem um ETF de baixa oscilação, que geralmente fala assim, menor oscilação, menor retorno. Mas não, aqui no Brasil parece que menor oscilação traz maior retorno. Então, essa relação de risco e retorno não faz muito sentido aqui, considerando o risco e volatilidade, né? Então, beleza. Quem que é o próximo mesmo? Então, beleza, a gente falou. É, Não, o Lucas falou agora do Baba. Ah, eu vou falar o meu agora. eu sou o GPUS último. 11, que é o GPUS, né? S&P. Oi? GPUS, né? Tá, GPUS, tá. Isso. É exatamente. GPUS, que é o ETF novo, que é o S&P 500, que é domiciliado lá na Irlanda, e a vantagem é que, ao invés de pagar 30% de imposto sobre os dividendos, paga apenas 15%, e esse ETF não distribui os dividendos e reinveste e só paga na venda, se eu não me engano. Acho que é isso, né? Acho que a grande vantagem é que está lá na Irlanda e o imposto não é de 30% sobre as empresas americanas, e sim de 15% dos dividendos, correto? Essa é a linha? Ah, e aí, o meu ponto de vista eu já não gosto de ser os Estados Unidos. Puta, só de falar que é S&P 500, já está fazendo a segmentação do counter picking, já não gosto. Eu acho que a grande vantagem do ETF irlandês, legal que tem esse de ser 15% sobre os dividendos, mas acho que a grande vantagem é o imposto de sucessão, né? Porque quando a pessoa investe aqui no Brasil, né, vamos supor lá o IVVB 11, vai pagar o imposto aqui no Brasil, aí o ITCMD que pode variar, enfim, de até 8% dependendo do estado. Quando a pessoa investe lá fora, no ETF americano, chegando, passa dos US$ 60.000, já começa o imposto de herança, né, na pessoa física, e aí pode chegar até 40%. E aí, por isso que muita gente abre uma offshore para investir nesses ativos americanos e tudo mais. Mas uma outra alternativa seria investir nos ETFs irlandeses, que lá, ou seja, você tá manda dinheiro para fora, só que a raiz não está nos Estados Unidos, tá na Irlanda, e lá na Irlanda não tem imposto de sucessão, então seria uma alternativa. Só que esse GPUs 11 é aqui no Brasil. Então, enfim, esquece o imposto lá de fora, não sei o quê, o TCMD vai ser igual como qualquer o IVVB 11, por exemplo. Né? Então, a única vantagem é ser esses 15%. E como que eu acho que não faz sentido investir só nos Estados Unidos? Eu acho que foi uma boa iniciativa para dar voz ao tema do ETF irlandês, mas eu não aplicaria. Mas eu achei legal a iniciativa. O que você acha, João? Mesma coisa. Mesma boa. É Repita isso aí. aí, direto a boa. Se não tem nada a acrescentar, é assim, mesma coisa. Geraldo. Mesma coisa. É isso aí, cara. Eu acho que focar somente nos Estados Unidos não faz sentido. Eu sempre vou priorizar uma diversificação global. Agora, analisando o produto, digamos, GPUS 11, né, comparado com outras opções que a gente tem para se expor ao mercado americano, pode fazer sentido aí por essa eficiência tributária que a gente tem, né, mas também ele tem uma taxa de administração às vezes um pouquinho maior. Mas eu acho que também tem alguns riscos envolvidos agora com a questão operacional. Ele é um ETF que replica um ETF que está sendo negociado na Bolsa de Londres, onde opera em horário diferente do horário brasileiro. Então, Boa. pensando no lado do produto, eu iria, digamos, se um cliente me perguntasse, Geraldo, eu quero investir no mercado americano, eu sei de todos os riscos, mas eu quero. Cara, beleza, o GPUS, ele é talvez o que tem a melhor eficiência tributária, mas eu preciso saber se operacionalmente ele vai ser eficiente, porque como ele é uma novidade, ele está trabalhando, ele está replicando um ETF numa bolsa de Londres, que tem um horário, que funciona no horário totalmente diferente do nosso, né, confuso, eu preciso Tem saber se ele vai mercado. conseguir replicar de uma maneira eficiente, se não vai ter alguma perda de tracking error, de traqueamento, né, entre aspas, mas É, tirando isso aí, eu não investiria porque eu não foco somente nos Estados Unidos, né? Eu prefiro entendi. focar de uma maneira global. Mas o É, produto é é, interessante, sim, com certeza. essa do horário é importante também, boa. E até mesmo quem investe em TF irlandês, né, diretamente lá fora, tem que ficar esperto com o horário. Mas bom. Lucas, alguma opinião sobre o G Plus 11 aí? Não, acho que é É isso aí, isso? cara. Não tem muita coisa a acrescentar, não. Eu queria colocar, talvez, a gente colocar tudo na mesma sacola do IVV, VO, SPY, é Tá, tudo os Estados boa. Unidos, né? Que aí, assim, de forma geral, é essa questão que a gente está conversando aqui. Investir só num país, principalmente os Estados Unidos, que agora, você olhando o track record, olhando para trás, aí foi o país que mais rendeu. Todo mundo quer vender, né? Você vê os produtos saindo para os Estados Unidos, todo mundo querendo falando dos Estados Unidos em vez de usar um VT, né? Um índice global. Tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, se os Estados Unidos vão manter a hegemonia, como é que vai ser essa questão aí. Então, pode ser que você está olhando muito aí para o curto prazo que já leva um tempo, é verdade. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, mas
eu sugiro um investimento mais diversificado, né? Então, tanto esse do irlandês quanto também o dos Estados Unidos, eu acho que a preocupação é essa. E eu queria saber uma coisa: existe algum estudo do impacto desse 15 para o 30? E eu acho que o Geraldo já fez alguma coisa sobre isso, não fez, Geraldo? E, cara, tem uma diferença, digamos, considerando. Aí tem que comparar também um produto domiciliado nos Estados Unidos com um produto domiciliado na Irlanda com um produto domiciliado aqui no Brasil, né? Mas a simulação que eu fiz, assim, em períodos de 30 anos, daria uma diferença aí de 6 a 7%, se não me falha a memória, ou 5% de Lá, patrimônio acumulado, acumulado, né? acumulado. É entre, digamos, a melhor opção, que era diretamente na Irlanda, com um ETF aqui no Brasil que replica esse ETF da Irlanda. Daria uns 5% de diferença no patrimônio. Não é Hum. nada assim muito significativo, vai depender talvez do patrimônio acumulado em si, mas assim, às vezes eu até foi engraçado que eu estava até conversando com um seguidor, às vezes as pessoas se preocupam demais em reduzir custos, eu acho importante, mas elas vão num nível tão grande que às vezes a diferença é tão pequena, cara, que às vezes se ela se preocupasse muito mais em aportar todos os meses e não ficar girando posição, era muito mais eficiente do que ela ficar procurando aquele produto que paga 0,01% a menos. Então, assim, claro, os custos são importantes, com certeza. Eu levanto muito essa bandeira, né? Eu critico muito os fundos ativos pelo preço que eles cobram, né? Mas às vezes as pessoas vão no nível de detalhe que eu olho assim, cara, não faz tanta diferença assim, cara. Vamos focar realmente no que importa, que faz muito mais sentido. Mas enfim, cara, o ser humano é isso aí. Boa. E tem mais, né? 30 anos de investimento com 5%, 6% no final, tá super dentro da margem de erro, né? Então, tipo, não faz diferença, assim, você não vai sentir, E porque. tem custos que a gente não consegue até mensurar, como eu falei agora, o erro de traqueamento, a diferença Exato. do bid e do ask, né, que é o spread entre o preço de compra e o preço de venda. Tem muita coisa envolvida que são custos que é muito difícil mensurar, né? Então, Geralmente a liquidez é menor lá nos ETFs irlandeses, né? é, E a outra coisa, a taxa de administração dos ETFs também tendem a é ser maior. maiores as taxas do que os ETFs americanos. Então, não é, puta, é o negócio que Não é vai assim, mudar a vida ó, da pessoa. não é um, tipo Exatamente. assim, porra, cara, como come cotas. Pô, tu ter um fundo que não tem come cotas é uma baita vantagem. Então, realmente tem lá, Exato. a gente observa isso aí, né? Agora, essa parte aí do GPUs, investir lá, que não vejo assim uma diferença tão significativa. Diferença Como falou, significativa não faz diferença. O cara tem 1 milhão de aí dólares nos sim, Estados Unidos, o cara vai morrer e ficar 40% com o governo. Pô, aí, isso sim é um negócio que dilapida o patrimônio do cara para os sucessores. Mas a questão desse imposto de 15, não sei o quê, enfim, deixa eu só agora complementar, fazer uma pimentinha aí até para um próximo encontro nosso. Uma das grandes vantagens dos ETFs irlandeses, que além dessa eliminar o imposto de herança que tu comentou, FK, é que a gente aqui que tem essa visão de investir globalmente, né? Lá na Irlanda a gente consegue, através de um único ETF, quem gosta de fatores, como eu, né, que sou entusiasta do Factor Invest, eu consigo buscar esse peso em fatores através de um único ETF de forma global. Aí resolve esse teu problema que tu falou. Pô, mas tem qualidade nos Estados Unidos, desenvolvidos, assim, não, tem um ETF que pega de é forma o único global. ETF que pega todos os fatores Não, é um e ETF que o mundo pega o inteiro. fator, por exemplo, qualidade de forma global. Tá, e o, Ah, e o isso valor? é lindo, isso é E o lindo. Aí valor? também. Aí não, aí é um outro ETF. Tá, e o tamanho? É outro ETF. E a junção de um com o outro? E a junção de um outro com o outro? E aí? E Hein? aí Porque é a esse o junção. fator. Não é só um investimento por fator. Às vezes tem a combinação entre os fatores. Então não é tão É, simples mas assim. tem, mas lá a gente tem opções que eu digo assim, ó, de a gente se expor de forma geográfica, de forma global, através de fatores, como a gente não tem nos Estados Entendi. Unidos. Nos Estados Unidos a Entendi. gente tem que Ele é um separar. cético, Geraldo. Vai ser Não, difícil eu de sei. vocês empurrarem goela abaixo aqui esses fatores. Mas Mas beleza, no Só uma mas episódio de pimentinha aqui para a fatores ele galera vai ser ficar, convencido. curiosa com Vai. esses ETFs não, a gente irlandeses. vai ser em breve, vai ser ainda esse ano o episódio que a gente vai discutir sobre fatores, tá? E aí cada um vai Tá ser um tipo só de debate juntando. mesmo. Exatamente. Eu já tenho minhas fontes, meus artigos, tenho uns vídeos muito bons que são contra, já estou compilando tudo aqui. Sabe, Eita. é interessante que o ETF hoje, focado no fator valor de forma global, né? Ele tem um peso nos Estados Unidos de 30% só. 70% está no resto do mundo. Por quê? Porque o resto do mundo está barato e os Estados Unidos está caro. Entendeu? Entendeu? Então Boa. fica interessante Aproveitando, essa jogada dentro do É qual? ETF. É o Geval, é? É o Geval. Deixa o mistério aí do tipo deixa aí. o mistério aí. Mas já aproveita e manda o seu, Geraldo. É a sua vez, eu acho. Vamos lá, É, vou falar do ETF que eu compro,
tá? Gosto Pô, muito vocês estão dele. muito em cima do muro. Tem que fazer de o que eu... Ah, não. Quem falou foi do Bova 11 foi o Lucas, né? Que falou que não Ah, compra. vou ler o que eu compro agora, que eu Tá gosto bom, muito da vai. estratégia. Eu, Qual que como eu você gosto quer? muito de estratégias baseadas em dados e evidência, eu gosto do LVOL 11, que é um ETF da gestora no Asset, que ele tem basicamente uma estratégia de comprar um terço das empresas de menor volatilidade do índice Bovespa. Ele faz só isso. Pega o índice Bovespa, que tem lá 90 empresas praticamente, né, 80 e poucos, quase 90. A cada 6 meses, seleciona um terço de menor volatilidade e vai compondo os índices. E o fator baixa volatilidade é um fator que tem muita evidência empírica, muita evidência acadêmica, e o mais engraçado do fator baixa volatilidade, que uma das causas, digamos, dessa boa expectativa de retorno que a gente tem ao se expor a esse fator, é um lado comportamental do ser humano. Porque, digamos, o investidor, por ter, digamos que um pouco de aversão a operar vendido, ou então uma aversão, digamos, de como é que eu posso falar? Uma restrição de alavancar também, por exemplo, né? Os investidores acabam o quê? Procurando ativos mais voláteis. Então, ou seja, porque normalmente a galera começa a investir, eles querem o quê? Eles querem aqueles ativos que vão dar um ganho de curto prazo. Então, os ativos mais voláteis são aquele que enche os olhos dos investidores, digamos que inexperientes. Então, eles começam a procurar os mais voláteis e começam a esquecer os menos voláteis. E também tem aquela preferência do investidor por ações com cara de loteria, né? Que é até um viés que é das penny stocks. Então, fazem realmente os investidores procurarem esses tipos de empresas mais voláteis. E o que acontece? Ele acaba má precificando as empresas de baixa volatilidade. E acaba sendo uma espécie de proxy do fator valor. Então, essas empresas de baixa volatilidade acabam ficando mais baratas e aumentando a expectativa de retorno delas. Então, no meio acadêmico, ele é muito explicado por esse lado comportamental, né? Essa preferência por empresas aí de alta volatilidade dos investidores, né? Essa esperança do ganho do curto prazo. Então eu compro. Joãozinho. Compro. E segue a linha. Não, Você tá com olha, poucas palavras hoje. Ele tá guardando pro fatores. não, eu concordo demais. Foi até o que eu te falei agora há pouco, que o legal dos fatores é que você pode utilizar os fatores em diferentes momentos ali da vida do investidor. Então, você tem uma forma, uma estrutura que você pode pensar em utilizar. Então, por exemplo, muitas vezes, próximo da fase ali de usufruto, você pode migrar um pouco da base neutra para o quê? Para baixa volatilidade, ou diminuir uma e para aumentar na outra. Você pode fazer isso e assim, eu sou muito a favor de testar. Então, não é só aqui falar para você que isso aqui é melhor ou não, mas tem que comprovar mesmo. E a gente vai comprovar lá no nosso episódio, né? E vamos ver os dados, vamos ver o que é que mostram os dados Tá no bom, beleza. final. Mas Tá eu bom, acho isso, eu acho que também é compra esse. interessante, Tá, é uma boa. Lucas, sua opinião. Cara, ficar de olho, a princípio eu não Ah, compraria, mas acho que ele vai na linha ali do Divo de qualidade e tal. É interessante, um fator ali, inclusive teve um paper que saiu recentemente falando que o baixa volatilidade é um dos fatores mais constantes para você investir ali do long only, né? Que é a maioria dos ETFs, você só compra, você não tem nenhum tipo de. E pior que aí a gente vai voltar para fatores, né? Para o short. Mas enfim, eu ficaria de olho. Acho interessante, não compraria, mas eu ficaria de olho. boa. É. E eu adoro o pessoal do Nubank, tenho profunda admiração, etc. Mas esse daí específico é minha tese. Por exemplo, o Geraldo e o Joãozinho falaram que já aplicaria no Divo 11 e nesse Elivol. Ou seja, só o Brasil, que representa menos de 1% do negócio mundial, e os caras já estão com dois ETFs, só nesse episódio. Eu não sei quantos mais ele teria posição no Brasil. E qual que é a sobreposição entre esses dois ETFs também, né? Enfim, você vê que tá tornando o negócio assim. Por quê? Porque você tá pegando Mas uma eu não disse que eu característica. invisto nos dois juntos. Eu digo que eu Não, investiria Ah, ele junto com tá o plano. nas Esse eu tô falácias aí. falando. Ele tá usando São as falácias aí. palavras da minha boca. não, o Exatamente. negócio eu caso, eu esqueço ou fico de olho. Vocês falaram que estão casados com o negócio, tipo, Eu compraria. gosto dessa estratégia, eu compraria. Para alguns, Compraria, mas não quer dizer que compra, entendeu? Subjuntivo.
Não, a minha Em tese é exatamente. situações, escolheria um ou outro, mas não quer dizer que os dois, entendeu? Uhum. Situações. Tá, mas o meu ponto é Mas exatamente o que o Joãozinho falou, não lembro qual que foi o ETF que ele falou, foi o seguinte, já entendi, o negócio do, pô, como que eu tangibilizo isso, não sei o quê, né, do negócio dos valores, etc. A mesma coisa, tipo, low vol, eu sei que ele tem as regrinhas, e a mesma coisa com o fator, você pode perguntar, pô, o que que é o small cap, o que que é low vol? E aí cada empresa pode definir de um jeito diferente também. E aí, pô, como que você decide, pô, qual que entregou mais resultado, etc. Porque o small cap para uma coisa, para empresa X é uma coisa, para outra não sei o quê. Então, você vê que, enfim, quimicamente que o Bradesco não vai lançar um low vol com uma outras regras, etc. E qual que eu vou escolher? Pô, entende? Então, a minha questão é que eu prezo muito pela simplicidade. Se eu quero pela simplicidade, eu vou seguir o beta. é Ponto. válido, o seu ponto é válido. Exato. Muito obrigado, agradeço. E agora é você mesmo, Joãozinho, pode Sou seguir. eu. Agora, Vai. agora esse aqui vou botar dois logo, tá certo? Não, aí você vai Porque complicar a gente de botar no YouTube lá a descrição e o ah, tempo. então Aqui, tá, então eu não, vou mas tá bom, eu pode pôr, vou vai, fala, eu dou o jeito. porque é fácil, Falei, esses são tá. fáceis. Eu vou começar com um que ele é tão não vou falar não. Eu vou só falar Ixi, qual é. o cara queria uma novela pra falar que vai falar? Esses são fáceis, eu não tá conseguindo nem falar do ETF. É, porque esse tá. Olha só, o nome começa com um nome. Começa com o nome. O nome de estudo. Quem aplicou nesse ETF, por favor, repense suas escolhas daqui pra frente. Nossa, Guru gostei. 11. Guru 11. Esse é do Tanto é gestor que da... esse ETF foi finalizado. Foi finalizado. Foi. Sério? Acabaram de tão ruim que era o ETF, porque o que que ele fazia? Replicava um índice nacional chamado de Índice Grandes Gurus. Tem índice para qualquer coisa mesmo, né? Que incorpora posições divulgadas por gestoras de fundos de ações do Brasil, eventualmente BDRs, blá blá blá. Ou seja, você vai lá e sabe que os fundos, na verdade, não sabia, né? Rapaz, o pessoal tá perdendo pouco pro Spiva. Eu vou investir no que eles estão falando aí, porque, né? Vamos lá, os gurus. Os gurus eu vou perder junto com eles pro Spiva. Foi mais ou menos esse o racional da criação desse Guru Eu 11 entendo, que mas, foi liquidado. Joãozinho, mas eu acho que esses caras são mais inteligentes do que os caras que aplicam diretamente nos fundos. Porque esses caras não estão pagando 2% de administração. Esses caras estão perdendo dinheiro, mas pagando pouco por isso. Eles estão Né? perdendo dinheiro de uma forma mais Mas, inteligente, né? mas, É isso que você mas quer dizer? exatamente. Mas o fato Se é que isso é possível, né? já puxando o gancho, exatamente, essa é a linha, mas eu acho o negócio Mas errado, eu sabe? entendo. Sabe por que eu acho Entendo. errado? Não só todos esses pontos eu concordo plenamente com você, Joãozinho, mas o ponto é, pô, imagina o gestor tem um time que ele precisa contratar os PhDs, etc. Mas por mais que ele não bata, mas ele precisa contratar, né, para selecionar os melhores ativos. Daí chega uma empresa que meio que vê o que ele está comprando e colocando no ETF. Puta, eu acho meio sacanagem isso. É meio. Eu sei que não é Mas, ilegal, mas mas isso eu é a acho o carteira que eles negócio. divulgam, Kogut. Tu sabe que é 3 meses depois, já passou a. Não, mas tá bom, Entendeu? mas eu acho um negócio meio sacanagem. Assim, eu se fosse Não, gestor, é. eu que a pé da vida, falo assim, porra, o cara tá criando um produto para copiar a minha carteira, que eu investi pesado em analistas para chegar nesse meu portfólio, e aí eu tenho cobradores para justificar, para pagar essa galera, e o cara tá me cobrando uma taxa muito baixa copiando. Eu sei que não é legal, mas eu acho que é aquilo que vai contra. Imoral, né? Olha aí, ó, os Então, gestores que assistem ao stop loss, ou seja, nenhum, aqui, ó, estão sendo eu tô defendidos defendendo o também, viu? gestor, Estão exatamente. sendo Eu acho defendidos, tá? E eu acho que bom que não deu certo, porque eu acho que era uma puta sacanagem com o gestor ativo. Por mais eu não concordar muito com a gestão ativa, a gente tem que ser o mais imparcial. E eu acho, pô, eu acho Taxa que. de 0,7% ao ano. Ah, Quem era no aí DPE? investe, quem passa, quem joga na lixeira, quem relega a Entrou na lixeira sua aí. linha, já dei meu ponto de vista. O Geraldo tá olhando pra baixo, tenho certeza que ele concorda com a sua linha. É isso, Geraldo, ou não? Cara, não tem o que falar sobre esse ETF, cara. É o que eu falei no começo, para capturar mesmo a imaginação de vez do investidor. Porque aquele investidor mais avisado, né, que eu vou te falar que a maioria
Eles não sabem que do histórico dos gestores. Eles acham que os gestores, que eles vão lá no podcast e contam aquelas narrativas mirabolantes, que esses caras são bons e batem o mercado com facilidade. Não, galera, esses caras, eles perdem grande parte deles, mais de 92%. Se a gente ajusta o risco, é mais de 95% desses gestores perdem para um simples Ibovespa. Se esses caras perdem, cara, porra, por que eu vou replicar um índice que replica esses caras, velho? Não faz sentido nenhum, velho. É verdade. E por que. Boa. Enfim, eu falo assim, tipo, esse ETF morreu e os gestores ativos ainda não morreram, né? Não podem Entendeu? morrer, A Fernando, não esperança da podem gestão É, morrer. pô, Verdade, não senão, podem. São eles que senão, tornam o mercado eficiente, cara. Exato, tá bom, verdade. Ô, Lucas, qual é a sua opinião? Tem algum ponto adicional? Mas eu gostei Não, desse, não, desse cara, não ETF aí. compro e só uma observação. O Spiva tem um relatório lá que ele verifica a frequência desses top fundos, né, de 5 em 5 anos. E 90, mais de 90 e tantos por cento deles não são os mesmos de um ano para outro. Eu acho Ou que a maioria das seja, vezes é 100%, tá? Eu tô botando 90 de bonzinho. Então, tipo, esse ETF deve trocar os gestores toda hora, né? Porque nunca é de 5 em 5, nunca é. Então, foi muito mais sorte do que competência, né? os Enfim. 5 melhores fundos dos últimos 5 anos. Então, troca o tempo todo. Exato. Boa. Agora, Lucas, manda o seu. deixa eu falar só o outro, que Ah, ia verdade, ser boa. Pô, mas esse daí foi bem. muito bom. Tá, vai, manda Foi. mais É nessa porque linha, esse vai. outro ainda existe. Esse ainda Ah, isso. existe. E aí Manda. vai na mesma temática, tipo assim, pô, se ele tem dinheiro, deve. E ele tá investindo, então, pô, o cara com certeza vai bater o mercado. Essa linha aí, essa linha de justificativa que não faz sentido nenhum. Vamos ver aqui o que é que o Rico 11, a melhor forma de dilapidar seu patrimônio, Rico 11, que replica o. Isso não é o slogan deles, não, viu? Isso é o que eu tô dizendo, tá? Pessoal. Replica o índice Bloomberg, porque tem um negócio aí da Ah, é dos CVM, pode. bilionários esse, né? US Billionaires, que é o que? Seleciona 50 empresas dos Estados Unidos que são detidas por bilionários. Critérios de elegibilidade: empresas listadas, liquidez, tal, tal, tal. Quanto de taxa anual? 0,55. Então, é isso aí, galera. Pega as empresas dos bilionários, é isso que eu entendi? Isso, empresas dos bilionários. Não As é nem as empresas 50 lá dos maiores Estados empresas, Unidos. não é só as 50 Não, maiores. não, É o não, bilionário empresas que dos tem bilionários. empresa, é isso. Tá. Isso. Aí, não, e esse ETF é novo, tá? Esse ETF é novo. Em pleno 2025, eles surgem com um ETF desse, que é totalmente mística, Ó, o Geraldo quer narrativa. defender. É. E aí, é isso aí, não invisto. Relego Mas, ô a lata de Joãozinho, lixo dos investimentos, de novo. ô, Joãozinho, mas o cara é bilionário. Siga o bilionário. Você não pode, você não consegue sentar no jantar. Então invista que nem o bilionário, invista nesse ETF, entendeu? Vai, Geraldo, manda. Pois, Cara, eu vi uma notícia hoje, lembrei agora dele, falou do Rico 11, né? Pessoal, quem quer investir no Rico 11, porque são as empresas dos bilionários, eu vou ler uma notícia que saiu hoje no The Wall Street Journal. Boa. Lição para os investidores. Até os bilionários ganharam mais colocando dinheiro nos ETFs do S&P 500. O levantamento mostra que na última década as maiores fortunas americanas renderam menos do que um simples ETF de índice. Então o cara que Não, está lá investindo através do bilionário vai ter uma performance pior que isso. Compra o S&P 500, acabou. Com porra. essa acabou. matéria aí, já Putz, deu não foi, e uma nem foi vantagem. combinado, viu? E nem foi combinado isso aqui. Não Lembrei agora, cara. nem Compra o combinei com S&P 500, o tá bom. Geraldo, nem com o Wall Street Journal, viu? Pra quem achar Caraca. aí, viu? O Lucas, é só concordar, né, Lucas? Não tem o que É, falar, né? não, nem tem o que falar, né, cara? Tem nem nada a Tá bom. acrescentar. No way, sem chance. Boa, excelente. Agora vai lá, Lucas. É você mesmo, Lucas. Manda aí o seu ETF. Então, vão na linha da doideira, que parece que esse ETF aqui, que tá tudo certo, que faz sentido, mas na verdade não faz muito, que é o famoso QQQ, o ETF Que de é só tecnologia. tecnologia, né? O 100 da Nasdaq, né? Nasdaq 100 lá. Não tem As só, 100 se eu não me maiores engano, empresas da Nasdaq, exclusiva a da Não, não grande. tecnologia. financeiras, né? Não Não financeiras. A grande questão aí é que assim, a gente sempre acha que, pô, tá todo mundo na tecnologia, a tecnologia vai dominar tudo, não sei o que e tal. Mas justamente por isso elas estão muito caras, né? A expectativa sobre elas é muito grande. Então, e outra, se a gente for pegar um histórico aí de setores, um dos piores setores que menos, que assim, tiveram mais quedas que não retornaram é do setor de tecnologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa
fenômeno recente. É claro que a gente pega as maiores empresas dos Estados Unidos lá, são todas de tecnologia. Mas tem que tomar muito cuidado porque um ETF setorial você está correndo riscos específicos daquele setor, né? E se tiver algum problema, alguma queda, tipo uma bolha da internet, sei lá, se uma bolha da IA agora, né? A gente nunca sabe como é que vai ficar isso aí. Estão dizendo aí, e aí já tô fazendo tipo influência de finanças, né? Mas estão dizendo por aí que as empresas não estão conseguindo se pagar porque o custo de energia é muito alto e tal. A Aí, ó. Então, próxima grande Olha o crise, sol, hein? olha Ele o tá sol. falando é, aí. então, então Olha só a assim, tecnologia cuidado com elétrica aí, ó. é, Olha o urânio aí, ó. Urânio, urânio. Urânio, essas coisas. As grandes teses aí que o pessoal tem que tomar cuidado é isso, né? Setorial tem seus riscos específicos e não são riscos que a gente consegue controlar, né? Eles são muito imprecisos. Então, tome cuidado onde você está colocando o seu dinheiro aí. Esse QQQ não é lá, apesar de eu acho que está melhor que o SP500, né? Tá, foi bem melhor que o SP500, mas isso aí é só uma métrica que não faz muito sentido para nós. Então, só um alerta aí, aproveitar e falar do QQQ. E não, eu não compro. E Não olha que eu compro. sou de tecnologia, mas eu não compro. Eu também não compro. Mas e Joãozinho, a sua carteira lá, ô Lucas, de tecnologia, que tá batendo 10 vezes o Ah, SP500? tá com 400 e poucos por cento em dólar, né, cara? Mas aí é Aí. stock picker, que eu sou um stock picker muito bom, né? Por isso que eu fui pro ETF. Tá Faz um fazendo um fundo. curso, hein? Ou um curso ou um fundo. É. Vou fazer igual o que a gente já falou aí. Tipo, vou pegar esse fundo, vou abrir ele agora, vou pegar o histórico ali dos meus testes e vou dizer que eu sou muito bom, é É isso. isso aí. Isso é o boa. padrão. Isso aí Boa, é o modus operandi do boa. mercado. Geraldo e Joãozinho também não compram, Cara, né? eu Eu, não compro. eu... Não compro, não faz Não. sentido, não vejo nenhuma estratégia eficiente com relação a isso aí. Pode ter sido fruto do acaso, beleza. Quem investiu há 15 anos atrás ganhou dinheiro, mas o que interessa é daqui para frente, pelos próximos 15 anos. E caso o cara realmente tenha aquela porra daquela convicção em tecnologia, o cara acha realmente que vai bombar, cara, pega um ETF focado no setor de tecnologia, ao invés do que e pronto, cara, acabou. Mas eu não compro. Boa, boa. Agora eu vou lançar o outro aqui. Agora é minha vez. Sou eu. Não, lógico que Tem que é. comentar ainda. Você acabou de Não, falar peraí, quem que Não, dois. falou? tem Ah, que você acabou de falar comentar. dois, Joãozinho. Você tá com um problema de memória? Não, não, eu tenho que comentar o que é, Ah, rapaz. verdade. Comentar, tá. Vou comentar que não Não, o que compra, eu tá ia. vendo? Não, eu ia falar assim, como assim? Não é diversificar SP500, mas que? Pensei que estava diversificada a minha carteira de investimentos, 50-50. Pensei que tava PTVO, ali, ó, É a carteira padrão tava do top. brasileiro. Não, não, olha só, você está fazendo uma aposta de acordo com a rentabilidade passada. Isso não é inteligente. Repense. Só isso aí. Só repensa que tudo que tá o preço hoje já é expectativa do que vai acontecer no futuro. Então você não é o gênio que essas empresas de tecnologia que vão mais bombar, etc., que vão mais crescer, etc., né? Enfim, tá tudo já no preço. Você precisa saber mais do que a galera aqui, que o mercado, e qual que é a chance disso. É, o óbvio Perfeito. já foi precificado. Então, se todo mundo tem expectativa naquilo, já está comprando aquilo, cara. Exato. Agora eu vou para um ETF que é uma ficada curta. É o ETF para você ficar com alguns dias. Sabe aquela garota, Joãozinho, que você fica uma semana e já tem que dispensar? É esse ETF. E vocês vão entender o motivo. O ETF chama LFTS11, que é o ETF que compra títulos públicos pós-fixados, como se fosse o título Selic. E qual que é a vantagem? A vantagem é que não tem IOF, né? Não, nenhum ETF, né? Enfim, não tem IOF. O problema, o imposto é de 25%. Então, assim, pô, 25%, por que eu vou aplicar nisso? Exatamente porque tem que ser uma ficada curta, tipo menos de 30 dias. Porque você aplica num tesouro, aplica num fundo de renda fixa, ganhou hoje e vender uma casa de 2 milhões e vai comprar um outro apartamento daqui uma semana, aonde você investe? Porque se você investir no tesouro, no fundo de renda fixa e tudo mais, o IOF vai comer para toda a sua rentabilidade. E aí o ETF, o LFTS11 seria uma boa opção, por mais que seria de 25%, porque vai ser o 100% do CDI, menos o 25%, mas não tem o IOF que nos outros investimentos meio que dilui praticamente todo o resultado. Então, esse é um ETF que você tem que ter uma ficada curta. Se você ficar mais de 30 dias, aí já não compensa. Daí eu prefiro lá o LFTB11, que é 90 pós-fixado, uns 9%, 10% em título de longa e o imposto de renda é de 15%.
Beleza, tem um pouquinho mais de oscilação, porque tem essa parte de 9% IPCA longo. Então, para o asset allocation pós-fixado, eu gosto do LFTB11. Mas para essa coisa de curto prazo, de uma semana, pouquíssimos dias, LFTC11 é uma ficada curta. Funciona Concorda, muito bem Joãozinho? para Você ficaria também? Curtinho É isso prazo? aí. Tá valendo. Boa, boa estratégia. Ah, funciona muito bem importante. para fluxo de caixa O de assessor. empresa. Oi? Para É, fluxo de caixa de empresa funciona muito bem. Exatamente, Mas uma coisa importante, você tem que fazer via home broker. Se você pedir para o seu assessor mandar a ordem e ele ganhar 0,5% na compra, e o custo o seu custo vai ser 0,5% na compra e 0,5% na venda, pô, já dá ó, 1% e diluiu todos os resultados. Você vai ter um valor menor do que você aplicou, né? Então, é o investidor tendo que aplicar diretamente no home broker para que daí a corretagem é bem baixinha e não afete toda a rentabilidade, né? Esse é um ponto de atenção e observação bem importante. Lucas, concorda? Ficaria com a LFTS 11, curtinho prazo? Cara, você sabe que é uma coisa que eu não pensei ainda direito sobre isso. Eu acho que a gente poderia discutir isso depois, seria interessante. Mas porque eu fico Aham. pensando, pô, por que não tesouro direto então? Já bota lá, Não, mais ou menos. não, porque tem o IOF. por Ah, conta do mas cara, IOF, se você né? for pensar no negócio de um mês, nós estamos falando ali de 1% ao mês que vai ser tirado uma porcentagem do IOF, tipo, sei lá. Não, E outro, o spread do ETF, não, você não acha que pode ter algum tipo de problema aí, dependendo do valor? é que o IOF é gigantesco em poucos dias. Tem noção de quanto que é esse Não, IOF? pode tirar tudo, inclusive, né? Tipo, Ó, mas da rentabilidade, Se né? for um dia, né? É. ó, um dia, só para ter uma noção, é 96%. 2 dias, 93% e vai caindo. Mas se ficar uma semana, 7 dias, é 76% de IOF, Lucas. É muito grande o IOF, entendeu? E é claro, daí chega no final do mês, vai para 3, 0, enfim. Mas no Agora, deixa eu começo. falar uma novidade para vocês, então. Se tudo der certo, ontem eu li a MP que está para passar lá no Congresso, provavelmente vai cair isso aí, o LFTS 11 vai voltar a ter uma tributação igual a dos outros ETFs. Aí já melhora, né? Então É, aí de fica. 15, Só né? que a Melhora. notícia ruim é que vai ser tudo agora 17,5, né? Não Exato. 15%. Aí o LFTB 11 perde valor, não tem. Não, Não vai tem. ser uma estratégia um Então, pouquinho mais arriscada, porque ele roda acima do Ah, CDI, o mas a LFTS ideia, a, 11 a ideia é os 9% para cair na regrinha de ter pagar um menor imposto, entendeu? Essa foi a lógica do LFTB Mas 11, ele né? funciona bem, cara, porque ele também vai ter uma expectativa de superar o CDI. Então, quem quer rodar ali a 108, 109% do CDI, o LFTB11, ele vai te dar essa expectativa. Quem quer só se contentar com o CDI, o LFTS11 vai usar. É E que é meio uma que um sardinha um pouquinho créditozinho mais leve. privado ali, né? Ele vai ter um comportamento meio de crédito privado É, triple A, né? exatamente, sem correr risco de crédito privado. Entendi. Não, tá bom, tá bom. Hoje eu aplico no LFTB 11, mas se passar isso mesmo, eu só ficaria de olho e ia pro LFTC 11 porque a minha ideia do pós-fixado é não ter oscilação. Não quero bater o CDI, eu quero só ficar em linha reta da minha carteira, enfim. Mas tudo certo. Então, você também ficaria. O Lucas ficou meio. Tá de Então, olho, você tá de olho. fico de olho, tem que avaliar. Agora, se essa MP passar aí e for para 17, aí vale a pena pra caramba, né? Ah, O LFTC, É, exatamente, que aí exatamente. nós estamos Aí, falando aí aí não. de 180 dias, né, para ir para o 17,5? Não, os 360 dias corridos, não é? Para ir para 17,5? Qual é Não, a é que. líquida da renda É, fixa é agora? um ano, é um ano. 15, 17, 22 e 25, não é isso? 22,5, 20 e 17,5. É um ano e meio, um ano e meio, né, para te cair no 17,5 hoje. Então, tipo, vale muito mais a pena do que o título público, né? boa, vamos para os finais então. O Últimos último, ETF, já é o estamos último no que é o meu, final. eu sou o último. Oi? Podemos ir para o último ETF, que é o meu. Boa, então vamos pro último. A não ser que depois o Luke e o Joãozinho quiserem matar um Fatality também, o último, pode colocar. Mas vai lá, Geraldo, manda aí o Eu fui o seu. último, vocês começaram, né? Daí fechou. Cada um acho que falou três, eu acho, não foi? Ah, entendi. Então vai, manda. Manda o seu aí, Geraldo. Então, contemplado. vamos lá. Esse que eu falo agora, se é para criar polêmica, vamos criar polêmica. Eu digo que a estratégia mais ineficiente que existe, tá? Para te buscar uma exposição ao mercado americano. Não gosto, não compro. Já fiz vídeo no meu YouTube mostrando para as pessoas como é ineficiente esse tipo de estratégia. E eu falo do ETF, que eu até vou puxar um gancho do Lucas, que é ao invés de ser o QQQ, é o QQQI11, tá? Que ele é um ETF que a gente tem aqui no Brasil, que ele compra cotas do QQQ, que é esse ETF que o Lucas falou, e gera o famigerado dos dividendos sintéticos. Então, a propaganda do ETF, o que que Nossa. ela é? É um ETF que paga 10% de dividend yield ao ano. Então, as pessoas elas são atraídas por esse dividend yield, até mais, paga 12, eu acho.
e se esquecem de analisar o tal do retorno total, porque o dividendo sintéticos nada mais é do que uma estratégia com opções, onde ele vai lançando opções de compra do ativo subjacente, que nesse caso é o ETF QQQ. Só que qual que é o problema? Ele gera os dividendos sintéticos ao vender essas opções, só que ele perde todo o potencial de alta do ativo. Então, quando a gente analisa a performance do QQQ, que é o ativo subjacente, do QQQI, certo? Contando esses dividendos sintéticos, esses 12% ao ano, 11% ao ano, a performance fica muito abaixo, mas muito abaixo. Só que as Caraca. pessoas elas não conseguem enxergar o retorno total, elas só conseguem enxergar o dividend yield. E eu sempre falo, sempre bato nessa tecla, não avalie o desempenho de uma estratégia com base nas distribuições. Analise sempre o retorno total, onde você deve considerar a valorização das cotas. E quando a gente coloca tudo no mesmo bolo, não somente o QQQI 11, mas todos os ETFs que têm essa estratégia, eles têm um retorno total muito, mas muito abaixo do índice que ele se propõe a fazer essa estratégia com derivativos. Eu não compro, não recomendo e falo mal porque realmente é ineficiente, cara. Não consigo me convencer de que aquilo ali realmente faça sentido. É Não, mais para, digamos, iludir o investidor com altos dividendos do que realmente entregar uma estratégia eficiente. e tem uns, né, que tipo ouro, Bitcoin não pagam dividendos daí, os caras vendem como fosse uma vantagem disso. Assim, Só em pô, 11. por que eu vou investir então no Bitcoin e no ouro, sendo que eu posso investir nesse ETF e ganhar os dividendos disso, sabe? E é Doce exatamente isso. ilusão do free money, cara. O pessoal acha que é free money, o pessoal acha que é dinheiro de Exato. graça. Então tem, é difícil, cara. É difícil o pessoal entender isso. Enfim, mas vamos supor que esse ETF rendeu negativo. O que pagou dividendo foi melhor do que o. Vou fazer uma ponderação. Em períodos curtos de queda, que ele está de lado, ele entrega uma performance ligeiramente superior. Mas quando a gente está investindo em renda variável, cara, É a longo prazo, né? expectativa Então, é que o é que BTC vai para vá cima, não vai crescer. para baixo. Ninguém vai querer investir no índice, não, cara. Vou investir nesse índice porque ele vai para baixo ou porque ele fica de lado o tempo inteiro. Não, ninguém faz isso, cara. Todo mundo quer realmente ver o patrimônio crescer, rentabilizar, ainda mais nesses ETFs tipo QQQ, S&P 500, que realmente teve essa expectativa de retorno grande, né? Então, não vejo sentido nesse tipo de estratégia assim. E, cara, eu arrisco dizer, cara, mais de 90% das pessoas que compram essas estratégias, elas não sabem de onde são gerados os dividendos sintéticos, elas acham que é o dinheiro de graça e elas não têm essa noção do retorno total. Eu já fiz um vídeo meu no meu canal do YouTube mostrando, cara, um gráfico, de uma forma didática, e mesmo assim as pessoas não entendem. Elas não entendem, elas ficam com aquela sensação do dinheiro grátis ali, e é difícil, cara, é difícil. Boa. Joãozinho, concorda? Qual a sua opinião aí do QQQI11 dividendo sintético? A minha opinião é que se a pessoa entendesse minimamente da onde saem esses dividendos e ela simplesmente comparasse o QQQ com o QQQI 11, ela ia ver que é um investimento péssimo. Então, entender isso é o básico. Ninguém está falando sobre os dividendos, por que que os dividendos são ruins ou não. A gente está falando que você vai ter um retorno menor. É só isso que você precisa entender. Que você está tirando, está dilapidando ali o patrimônio que você tem investido só para ter essa distribuição. Então é completamente ilusório isso, completamente ilusório. E eu vejo que muitas vezes o dividendo é um entorpecente até. Eu vou um passo além. De que a pessoa fica ali achando que está investindo bem porque está pingando o dividendo na conta, que foi o que a gente já falou antes. Mas isso com esses ETFs que fazem short selling aí e dividendo sintético já fica aí muito pior. Então Covered relego. call. Como é? Covered call. Isso, isso. Então relego a lata de lixo dos investimentos. É um bordão aí, viu? Agora. Tá. A Eu polêmica gostaria. agora criamos um passe pesado no final, hein? Quem chegar até o final. Ô, Lucas, Cara, e eu assim, ó, eu lanço um desafio, cara. Eu lanço um desafio assim, realmente, para alguém me convencer de que comprar um ETF que utilize essa estratégia de dividendos sintéticos, ela pode ser realmente eficiente. Eu lanço um desafio aí, quem realmente gostar desse tipo de estratégia, porque, cara, inclusive até eu vi um vídeo esses dias do Ben Felix, cara, que ele mostrou alguns papers nesse sentido, cara, e graças a Deus chegou no mesmo pensamento que eu tenho,
Então, ou seja, corroborou tudo que eu falo, que eu já tinha observado, porque eu não vejo, cara, eu não vejo sentido, eu não vejo sentido nesse tipo de estratégia. Enfim, lanço o desafio aí, se alguém que gosta da estratégia de covered call, de dividendos sintéticos, se achar alguma realmente uma função para esse tipo de estratégia para algum cliente, me avisa, porque eu não vejo. Está convidado a participar aqui do nosso podcast. A gente vai receber super bem aqui para escutar É na opiniões. boa, conversar na boa, assim, Exato, realmente, exatamente, sem agressões. exatamente. Foi até um Mas pouco. venha com dados de longo prazo Não me venha com janela de um e ano, cara. Aí nem entra Sem aqui, cara. sem falácias também. porque Porque senão teve um não período dá, de né? 6 meses lá que ele rendeu. Cara, eu quero uma estratégia no mínimo de 10 anos, cara. No mínimo 10 anos para a gente ver se faz sentido ou não. Boa, boa, excelente. Lucas, alguma opinião adicional aí? Cara, não, eu também não compro, é o mito da venda coberta lá, né? Cara, a gente tem que pensar sempre assim, tipo, tem mentes brilhantes, centenas de milhares de, se não milhões de mentes brilhantes. Eu acho que o número de CFAs no mundo hoje, eu acho que estava chegando nos 400 mil, era um negócio assim, e com pessoas com alto processamento e tal. Se realmente venda coberta fosse alguma coisa que realmente desse dinheiro, a gente teria um fundo de investimento fazendo venda coberta e ganhando de todos os outros. Tem que ter um pouco desse racional de entender assim, cara, essa estratégia tá todo mundo vendo, todo mundo conhece, todo mundo consegue operar. Tipo, por que que ninguém usa ela de forma sistemática? Porque ela não funciona, sacou? Então você vê que são Longo ETFs que prazo foram. não funciona, é simples. Pode funcionar num breve período de tempo, mas É, e aí que tá, é a hora que nesse breve período de tempo eles colocam um produto para que a galera vá lá e compre esse produto. É simplesmente uma questão comercial, não uma estratégia de investimento. Mas o Barça não faz isso nos dividendos sintéticos dele? Quem? não sei Barça? se ele faz isso. Eu acho Esse... que ele Não, não faz, Basta mas não é dividendo não é sintético, de pô. deve ser Basta. Pô, eu acho que eu já escutei isso, Ele, viu? ele tá querendo polemizar mais ainda, Não, aí mais. não, fala isso do meu amigo Calma, calma. Basta, Eu É. vou cara. pesquisar e vou consultar essa Não, informação. o Kobote, ele não ia fazer Você isso acha aí, que o não. Barça não mexe com derivativos e faz uns dividendos sintéticos? Você acha que não? Não, eu acho que não. Vocês acham que não? Eu acho que não. Putz, então depois a gente vai conversar isso, porque ó, vai ser pauta pra isso. Mas, ó, foi vídeo do meu canal hoje, hein? Falei da estratégia do Barça. Não falamos sobre esse ETF aqui hoje, mas tá lá, Best 11. É verdade. Pô, aí tem que marcar um outro episódio, que eu acho que tem que falar do Best 11, legal. Eu queria falar do Hash 11, queria falar do A Yao de hoje. UVP, Enfim, Área 11 tem Área também, 11, cara, mas eu gostei do Área 11, tá? Eu gostei. Área eu nem sei 11. o que que é Área 11, mas enfim, Também a não. ideia é, a galera que tá assistindo aqui o vídeo, comenta aí os ETFs aí que a gente deixou de abordar. Enfim, A depois a gente área puxa. 11 vai ser o primeiro ETF de renda fixa que vai pagar cupom. Então, ou seja, ele vai comprar somente Pois é. NTNBs com juros semestrais e vai Aham. pagar mensalmente. É, Ah, foi interessante isso E daí. aí a ideia é o quê? Como o ETF, o imposto de renda é constante, né? Hoje é 15, vai para 17,5, né? No cupom, aham. quando tu compra o título de forma direta, nos primeiros 2 anos está na tabela regressiva, né? Então pode fazer sentido. Ó, boa, boa. Fica mais Eu um. estou estudando a estratégia. Obviamente vai ser abusado, né? Como tudo que é Ah, bom, não, sim, sim. pela galera que quer renda extra. Pelo que eu estou lendo, a metodologia é interessante, porque a cota vai acompanhar a inflação, porque ele vai comprar somente Tesouro IPCA, e a ideia é só distribuir os cupons mesmo, e não amortizar, e não realmente ter uma ilusão. É assim, é um facilitador para gerar renda, digamos assim, né? Para o cara que não quer ir lá vender, talvez uma percentual da cota, e quer uma coisa mais prática, pode fazer sentido. O Área 11, Boa, estou estudando agora, acho que pode ser interessante. É o primeiro ETF que vai distribuir cupom. Se a gente for fazer um episódio de todos os ETFs aqui, nós vamos passar o resto da nossa vida fazendo não, vídeo não no é de YouTube todo. sobre ETF. Aí tá pegando o mainstream e os Os mais polêmicos. Porque representativos, né? E, mês ó, passado saiu a matéria, né? Que tem mais ETF dos Estados Unidos do que ações agora. Então, exato. Mas qual que tem é o de tudo. objetivo? É a gente falar de pelo menos todos os ETFs que nós investimos. E da minha carteira tem alguns aqui que a gente não citou e não apresentou. E tenho certeza que na carteira de vocês também não foram todos apresentados aqui. Então a ideia. Porque, pô, se você aplica e eu aplico e tudo mais, provavelmente deve ter um certo valor. Então a gente tem que apresentar pelo menos esses aí que a gente tem na nossa carteira, né? Então a gente vai ter o episódio número 2. Sugestões a gente aceita também. Fica nosso dever aí de também pesquisar aí o que a gente acha interessante. Joãozinho, esse episódio você quer deixar uma frase final? Tem uma, uma reflexão do dia ou Tem não? uma reflexão do dia, claro. Então vai. Depois de tudo isso que a gente falou,
E aí eu vejo que muitas vezes as pessoas, nos viéses cognitivos, elas só enxergam o que elas querem ver. E aí, nesse sentido também, o professor Daniel Gontijo tem uma frase muito interessante, que ele falou: não é que as pessoas odeiam as evidências. As pessoas odeiam é quando as evidências conflitam com seus próprios interesses. Nossa, É É isso por profundo, excelente, hein? hoje. excelente.